Pessoal, ontem um vídeo do Bolsonaro mudou algumas regras do jogo aí. É mais uma peça do tabuleiro de xadrez da política sendo movimentada. O vídeo do Bolsonaro teve uma repercussão tão grande que até os sites e canais petistas estão reverberando o vídeo do Bolsonaro. De cada 10 sites petistas, 11 estão mostrando o vídeo e estão xingando, ofendendo e falando que a hora é agora. Tem que prender o Bolsonaro agora, antes disso acontecer. Eu estou falando de um vídeo onde ele faz convocando os seus apoiadores para que compareçam em um evento no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Essa matéria aqui é do jornal Metrópolis, então eu sempre cito a fonte para vocês. Isso aqui é uma jogada nesse tabuleiro de xadrez e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, e depois eu vou tecer alguns comentários sobre qual é a estratégia que eu estou vendo que o ex-presidente da República está fazendo. Lembrando a vocês que o meu papel aqui é de vir aqui e, sabe, tentar desenrolar esse xadrez político aqui e mostrar para vocês o que está acontecendo. Meu canal aqui é informativo, é canal de opinião, é independente, é imparcial. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o que está acontecendo, combinado? Vamos lá, assiste o vídeo do Bolsonaro. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos: Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Pessoal, aí o jornal Metrópolis publicou o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro está convocando apoiadores para um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo de fevereiro, que dá o dia 25 de fevereiro, vai ser às 3 horas da tarde. Tá? Então aqui, tanto o jornal Metrópolis citou aqui, quanto reproduziu as falas do Bolsonaro na publicação do Metrópolis. Vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos ver: quando o Bolsonaro diz não compareçam com faixas contra quem quer que seja. Bolsonaro não quis citar, mas eu cito, sem problema algum. É contra o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal tem uma guerra declarada contra o ex-presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro está contando com o apoio do povo. O Supremo Tribunal Federal conta com o poder que ele tem. Então, o Bolsonaro não quer cutucar essa onça com a vara curta. Então, ele pediu para que as pessoas não vão com faixa contra o STF e nem contra o Lula, se for o caso. O intuito do Bolsonaro aqui é fazer uma explicação pública e o que ele quer. Vamos lá. As mídias de esquerda e petistas estavam apostando, e inclusive está circulando nas redes sociais, que Bolsonaro seria alvo de um pedido de prisão na quarta-feira de cinza. Então, até a quarta-feira de cinzas poderia acontecer a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro fez essa convocação aqui com 2 motivos. Na minha visão, ganhar tempo. Bolsonaro ganharia tempo porque ficaria muito estranho o STF impedir que o Bolsonaro participe desse evento, dessa manifestação, no dia 25. Porque mostraria que é medo do Supremo Tribunal Federal, do próprio Lula, de que Bolsonaro consiga angariar ainda milhões de pessoas na Avenida Paulista. Então o medo inicial agora seria, e essa é uma aposta, tá, pessoal, de que se o STF trava o Bolsonaro antes, seria meio que uma confissão de que Bolsonaro angariaria milhões de pessoas. Então talvez eles não travariam o Bolsonaro antes do dia 25. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: Bolsonaro não mira mais o Brasil. Aqui no Brasil, ele já não tem para onde recorrer, ele vai recorrer ao STF, contra o STF, não tem caminho. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a Avenida Paulista lotada, cheia,
E ele mesmo disse, eu quero uma foto. Ele quer mostrar uma multidão, milhares de pessoas. E é lógico que não vai só a gente de São Paulo. Quando o Bolsonaro vai, muita gente vai atrás. Então vai gente de tudo quanto é lado para poder participar dessa manifestação na Avenida Paulista. E se tiver milhares, milhões de pessoas lá, eu acho difícil eles quererem parar com o ônibus lá e prender as pessoas, né? Então, assim, o que o Bolsonaro tem em mente, o que ele tem em plano aqui? Uma mega foto gigantesca, e ele vai fazer denúncias a órgãos internacionais para que isso reverbere na imprensa internacional. Vamos lembrar que o Bolsonaro está com o passaporte cassado, não pode sair do Brasil. Então o que ele vai buscar é um apoio internacional, com essas fotos mostrando que ele tem apoio da população, e mesmo assim ele está sendo alvo de uma perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. Essa é a estratégia do Bolsonaro, pelo menos é o que eu vejo agora, por hora. Vamos lá, pessoal. Outro ponto interessante que a gente precisa citar do caso aqui é da fidelidade, tá? Michele Bolsonaro, ela tinha uma turnê agendada para os Estados Unidos, em todas as igrejas dos Estados Unidos. Vamos lembrar o seguinte, ela cancelou essa ação nas igrejas lá dos Estados Unidos, a matéria do Correio Brasiliense, porque teve a operação contra o Bolsonaro. As igrejas norte-americanas, até para as eleições presidenciais, é uma das maiores comunidades de brasileiros fora do Brasil. Então, o pessoal brasileiro lá vota em massa no Bolsonaro. O brasileiro que está nos Estados Unidos, em peso, Bolsonaro ganha com 80% dos votos fácil nessas comunidades. Então, assim, é uma comunidade que tem que ser cevada, é uma comunidade que tem influência em municípios aqui no Brasil. Então, ela estava com essa turnê marcada lá nos Estados Unidos, ela cancelou e vai ficar no Brasil. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, cancelou uma turnê que iria fazer por igrejas evangélicas dos Estados Unidos após o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ser alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira. Em um primeiro instante, a agenda de Michele no exterior, que seria feita com a senadora Damares Alves, havia sido mantida. Michele iria participar da turnê chamada Encontro de Mulheres Protagonistas entre segunda, dia 12, e a sexta-feira, dia 16. A ex-primeira-dama iria palestrar em igrejas de Orlando e Pompano Beach, na Flórida, Atlanta, na Geórgia e Boston e em Massachusetts, tá? O que acontece? A gente percebe aqui que são dois motivos. Uma, a narrativa tosca de que Michele ia fugir do Brasil. Porque assim, tem uma turma aí, uma turma do amor, que gosta de usar aquela frase, acuse do que você é, né? Então estava espalhando fake news, que estava fugindo do Brasil, que ia fugir do Brasil. Pois é. Acontece que demonstrou que isso era só mais uma fake news daquela emissora grande lá, redonda, né? Pois é, o grande ponto aqui é que eles têm licença para mentir. Essa é a diferença. Vamos lá. Matéria da revista Veja. Eu cito para vocês que tudo isso que está acontecendo está incomodando muitos juristas. E hoje, eu na condição de advogado, eu acho até temerário às vezes você falar o óbvio. Olha, segundo a lei, isso aqui não pode acontecer. Segundo a lei, nós estamos em um tribunal de exceção. Segundo a Constituição, tribunal de exceção é proibido. Então, o grande ponto é que até para nós que somos juristas, é tenso falar sobre isso. É tenso. Quiçá para pessoas aí que às vezes até falam sem um conhecimento jurídico maior e querem expressar sua indignação, essas pessoas têm medo de falar hoje no Brasil. Mas olha só, o coro jurídico vem crescendo cada vez mais sobre esse verdadeiro tribunal de exceção que vem existindo no Brasil. Um ex-decano do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e um jurista muito renomado, que é o Marco Aurélio, escreveu o seguinte: o Supremo deve tirar o pé do acelerador em caso Bolsonaro e defende Marco Aurélio de Mello. A operação da Polícia Federal na quinta-feira passada teve como alvos o ex-presidente Bolsonaro, do PL, e mais 25 aliados, desde militares de alta patente ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Não é uma unanimidade no meio jurídico, ou seja, todo mundo sabe
que é só os petistas arraigados que estão defendendo isso. Mas isso vai virar contra eles mais cedo ou mais tarde. Do lado dos que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, a corte que autorizou a ofensiva, o ministro aposentado Marco Aurélio Mello criticou o episódio e avalia que é hora da instituição tirar o pé do acelerador. Em entrevista à Veja, o magistrado avaliou que a forma como as investigações estão sendo conduzidas tem levado ao desgaste da corte. Abre aspas para a fala do Marco Aurélio de Mello. Não são minhas, tá? As investigações, está sendo tocado de forma muito abrangente, o que implica desgaste para a instituição do Supremo. É hora de temperança, de se presumir não o excepcional. Quando eu falo que nós temos um tribunal de exceção, eis que a palavra aqui explica isso. Não o excepcional. Está acontecendo o excepcional. Mas tem que acontecer o corriqueiro, o ordinário, que está na lei. E o que está acontecendo é o excepcional, ou seja, um verdadeiro tribunal de exceção. O que é proibido veementemente pela Constituição da República por tratar-se de autoritarismo e violação nítida e clara aos direitos e garantias institucionais aí das pessoas, né, individuais. Não podemos partir do pressuposto de que todos são salafrários, avalia o ministro que classifica as providências do caso como extremadas, ou seja, extremistas mesmo, né, além da medida da lei. Esse é o grande ponto. Não sou eu que estou falando, não. É o Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, jurista. O Ives Gandra Martins, argumentando todo o tempo. O Sebastião Coelho, desembargador, aposentado, o tempo todo está falando de excessos, do indivíduo ser vítima, acusador e julgador no mesmo processo. A juíza Ludmila Lins, enfim, são muitos do mundo jurídico que acabam, ao serem questionadores do sistema, acabam sendo por desacreditados. Então você pega um dos juristas mais renomados do mundo. Se ele falar que o Lula é o supremo rei e deveria ficar o resto da vida governando o Brasil, esse cara é um mega jurista. Agora, por mais renomado que ele seja, se ele falar que tem coisa errada no Brasil, esse cara é só mais um bolsonarista descredibilizado. Fazer o quê, né? É a nova realidade do Brasil. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aqui. A gente tenta fazer da forma mais séria e imparcial. Eu estou seguindo o que a lei preconiza. Eu estou vendo aqui o que a lei preconiza e dentro das prerrogativas, isso aqui me dá, ó, tá? Carteira de identidade de advogado. Dentro das prerrogativas que isso aqui me dá, eu acredito que eu estou aqui com o juramento que eu fiz de defender a lei. E se Bolsonaro violar a lei, eu tenho que ir contra Bolsonaro. Mas quando o Supremo ou o Lula violam a lei, eu tenho que criticar da mesma forma. Então é por isso que eu, dentro do juramento que eu fiz, prego aqui, preconizo a liberdade para comentar de acordo com aquilo que eu acredito dentro da aplicação da lei. Ou seja, ou a profissão de advogado, de parecer jurídico, de posicionamento jurídico, ainda não está regulamentada e liberada no Brasil. Eu acredito que está. Então, o que eu vejo hoje são excessos. Bolsonaro cometeu erros? Cometeu. Cometeu sim. Eu não sou hipócrita. Mas não se compara às malas de dinheiro em apartamento, não se compara a propinodutos, a petrolão, a mensalão, nada disso. Ah, mas Bolsonaro tentou o golpe. E a Dilma Rousseff, ela não foi e procurou Vilas Boas, pedindo ali um estado de defesa? Pois é. Então, se vai tratar o Bolsonaro dessa forma, tratar Dilma também. Ah, mas e o caso da BIM? Ah, tá bom, mas e o Lula, que mandou grampear os ministros do Supremo? Vai tratar o Bolsonaro? Trata o Lula também. O problema do Brasil é que existe lei, mas a lei não é igual para todos. É isso que me preocupa, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês daqui a pouco, hein? Eu volto na sua casa para almoçar daqui a pouquinho, tá? Então, já coloca água no feijão, daqui a pouco eu apareço. Meio-dia tem mais vídeo com vocês. Grande abraço.